Amados, pela manhã nós tivemos culto muito bom, né? Graças a Deus, também assim como o culto da noite. E recebemos uma palavra também, né? Isso foi muito bom. E após o culto, eu deixei minha esposa em casa, né, de carro, e fui levar o Xandão, obrigado, valoroso, na casa dele, né? Ele mora ali na Gamboa, né? E aí fui levar ele de carro. E aí, nesse período de carnaval, não é um período muito bom, né, para você ficar transitando pela cidade, né? A cidade está literalmente entregue mesmo, né, às forças do mal, literalmente falando, né? E aí a gente tem que cortar algumas ruas, né, para chegar ali onde ele mora, e passa por meio de bloco, passa por aqui, passa por lá, e você vê realmente o quanto o inimigo está realmente solto, né, nesse período de carnaval, né? Muitas igrejas, né, fazem retiro para realmente se reservar esse período para buscar mais a presença de Deus. E eu sou muito a favor de um período de retiro espiritual, né? Que na nossa igreja os irmãos falam que faz tempo que a gente não faz um período de retiro, e se Deus assim nos permitir, né, ano que vem nós termos um retiro no período de carnaval, né? Porque precisamos, né? Eu, quando era missionário, né, a convenção ela tem o costume de fazer impacto de carnaval, né? Os missionários saem na rua, não só os missionários, mas voluntários, para evangelizar, né? Está tendo o impacto de carnaval, então nesse momento provavelmente eles devem estar fazendo culto, se preparando para ir para o sambódromo, né, para evangelizar. Eu, quando participava do impacto de carnaval, impacto evangelístico, eu geralmente cuidava de um grupo de oração, né? O pessoal ia evangelizar, mas ficavam missionários dirigindo oração, né? A gente fazia oração 24 horas, fazia rodízio de oração, geralmente tem igreja base e etc. Foram poucas vezes que eu fui para fora mesmo, né? Geralmente eu preferia ficar mais na retaguarda mesmo, orando, clamando, dirigindo momentos de oração. Eu gosto disso, né? Eu gosto de intercessão. E eu estava pedindo a Deus uma palavra, né? Deus, o que é que eu prego nesse período de carnaval, para a nossa igreja, o que é que o Senhor tem para falar conosco. E nós estamos num período de batalha espiritual, irmãos, né? As pessoas podem até falar ou achar que não, mas esse período de carnaval é um período de muita batalha espiritual, né? Quem tem discernimento espiritual quanto a isso percebe, né, o quanto a opressão tenta de alguma forma atrapalhar, né, a vida dos crentes. E o Rio de Janeiro, principalmente, fica com muita opressão, irmãos. E quando as pessoas vão falar sobre batalha espiritual, existem dois extremos, né? E eu gosto de fugir dos extremos, irmãos. O C.S. Lewis, ele era ateu, se converteu ao cristianismo, né? E ele fala para a gente tomar cuidado com o extremo quando a gente vai falar sobre batalha espiritual. Ele fala que tem dois erros que geralmente os cristãos cometem. Um dos erros é dar muito ibope e força para o diabo. O outro erro é negligenciar as astutas ciladas de Satanás. Então, quando a gente vai falar sobre esse tipo de tema, a gente tem que falar biblicamente, com muito cuidado, para não ir nem para um lado nem para o outro, como se o diabo tivesse todo o poder. O diabo não tem todo o poder. Quem tem todo o poder é Jesus Cristo, tá? O inimigo não tem todo o poder. Em contrapartida, tem contextos em que as igrejas até dão um microfone para o diabo falar, né? Sendo que lá na epístola de Judas vai dizer que quando Miguel lutava pelo corpo de Moisés, ele disse apenas: o Senhor te repreenda. Então existem extremos às vezes para um lado, para o outro, então a gente tem que tomar cuidado com os extremos. E nessa noite eu queria pregar a temática, né? O tema revestidos para resistir. Revestidos para resistir. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 6. É um texto bem conhecido, fala sobre a armadura de Deus, sobre a nossa necessidade de buscarmos revestimento, principalmente para a gente resistir. Resistir, porque o nosso adversário, ele não está brincando, principalmente no carnaval. Ele, ao contrário, ele está usando estratégias, ele é ardiloso, ele tenta de um jeito, não consegue, ele usa o método, muda o método, e a gente precisa resistir.
Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, do 10 ao 20, na Nova Almeida atualizada. Eu queria que nós fizéssemos, e hoje eu vou fazer uma pregação bem expositiva mesmo do texto, né? A pregação expositiva, ela é a que melhor alimenta, né? Alimenta a igreja. Nós estamos acostumados a ouvir muita pregação temática para o nosso contexto brasileiro, mas a pregação expositiva é a que mais aprofunda a nossa compreensão sobre o texto. Então, Efésios 6, do 10 ao 20, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazer. Tiago 4, versículo 7, vai dizer assim, irmãos. Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Só para citar o versículo. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A cidade de Éfeso era uma cidade de muito sincretismo religioso. O que é isso, pastor? Misturas de religiões, doutrinas religiosas que se misturavam, e muitas pessoas que vinham para o contexto cristão, muitas pessoas que se convertiam ao evangelho, elas vinham ainda com ideias muito sincretistas de outras religiões. Quem, com muita veemência, mas também fragilidade, precisou enfrentar estas questões foi Timóteo. Paulo, quando vai encorajar Timóteo com as 2 epístolas, Timóteo está pastoreando Éfeso. E Paulo falando para Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Timóteo passando por pressões, porque em Éfeso tinha o templo da deusa Diana. Em Éfeso, quando vai falar em Atos que Paulo começou a fazer uma obra naquela cidade, as pessoas que se convertiam, elas pegavam os seus livros de magia e queimavam os livros em praça pública. Era uma cidade onde a opressão de Satanás estava muito intensa. O apóstolo Paulo tinha começado a pregar as boas novas em Éfeso. E Paulo, ele escreve essa epístola, uma epístola que nós chamamos de epístola da prisão. Paulo está preso. E preso, Paulo, provavelmente um preso em sua casa, uma prisão domiciliar. Naquele período, quando alguém estava aprisionado em sua casa, geralmente ficava um soldado da guarda pretoriana algemado junto ao prisioneiro. Existiam 2 tipos de prática. Existia a prática, muitas vezes, de colocar um soldado vivo, preso ao prisioneiro que estava em casa, mas também, às vezes, eles queriam levar a pessoa que estava aprisionada a um nível de pressão e opressão, que prendiam ao seu corpo um corpo morto, para que a pessoa fosse pensando sobre a morte que iria acontecer se ela não se sujeitasse às autoridades romanas, ou no caso do cristianismo, que eles não fizessem culto a César ou ao imperador. Paulo, provavelmente, olhando para aquele soldado, vendo as armaduras de um soldado da guarda pretoriana,
Paulo elabora no seu coração, inspirado por Deus, a respeito da batalha mais importante. Paulo vai dizer aos filipenses: irmãos, nós somos chamados a batalhar pela fé. Judas, na sua epístola, ele vai dizer: irmãos, eu estava pensando em escrever a respeito da salvação comum, daquilo que é comum a nós, a respeito da graça, porém, entretanto, todavia, eu senti no coração de falar a respeito sobre batalhar pela fé, sobre um contexto de guerra espiritual. Paulo vai dizer: irmãos, quanto ao mais, Paulo tinha falado de muitas coisas. Paulo tinha falado sobre as bênçãos nas regiões celestiais. Paulo tinha falado sobre o papel do homem e da mulher no casamento. Paulo tinha falado sobre o papel dos filhos, sobre a questão de você ser servo e se sujeitar aos seus senhores. E Paulo, quando vai chegar ao findar esta epístola, vai dizer: irmãos, quanto ao mais, ou seja, eu tenho um último conselho para vocês. Eu conheço o contexto de Éfeso, eu sei o quanto essa cidade é sincretista, eu sei o quanto as religiões aí tentam disseminar heresias na igreja, eu sei o quanto que a opressão de Satanás acontece por causa de magia nesse contexto. E abro um parêntese, irmãos, eu estava lendo um livro de teologia católica, eu estou revisando alguns estudos teológicos, eu esqueci o nome do livro, mas esse livro estava falando sobre o período, e é um período muito triste na sociedade, que era o período onde a bruxaria acontecia de forma muito pesada. E uma das práticas de bruxaria era que as mulheres, para se tornarem bruxas, tinham que cozinhar uma criança para beber depois aquela água. Então, muitas vezes, irmãos, a gente fica flertando com sincretismo religioso, porque se você falar para mim que carnaval não é religião, me desculpe, irmãos, hoje em dia é descarado que é culto a entidades malignas. Só que as pessoas muitas vezes ficam: não, pastor, é cultural. Paulo vai dizer lá aos Efésios: essa história aí de sincretismo religioso, nem pensar. Sabe o que aconteceu em Efésios? As pessoas queimavam os livros de magia, porque não tem mistura. O evangelho é puro. Então Paulo vai dizer: quanto ao mais, irmãos, quanto a essas lutas que vocês estão passando aí na cidade de Éfeso, sejam fortalecidos na força do Senhor e no seu poder. Porque sem a força do Senhor e sem o poder de Deus, não conseguimos resistir. Não conseguimos resistir. Força do Senhor. Busquem força em Deus. Paulo, em momento algum, se coloca como forte. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer: porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Porque eu estou confiando na graça. Eu estou confiando no poder do evangelho. Só que muitas vezes, irmãos, nós temos a tendência a querer encarar desafios que estão além das nossas forças. Eu trabalhei, isso não é novidade para os irmãos, por 8 anos, em contexto de capelania cemiterial, e eu fazia muita cerimônia. A maioria das cerimônias que eu fazia era de grupo espírita. Eu lembro uma vez que a irmã Dorvalina é uma senhorinha, já deve estar com 75 anos, e eu falava: irmã Dorvalina, espera eu chegar para a gente chegar na capela, pedir autorização para levar uma palavra. E uma vez eu chegando, a irmã Dorvalina já tinha pedido autorização, ela é muito carismática, já tinha abraçado o pessoal. Quando eu cheguei na capela, eu olhei debaixo do caixão, tinha imagens satânicas. Satanismo, irmãos. Eu lembro uma vez uma voluntária presbiteriana, ela estava num contexto cemiterial com a gente, e aí uma senhora, ela envergou, para trás as costas, ela falou: o que é isso, Felipe? O que você imagina que é isso? O que você imagina que é isso? Você imagina que isso é o quê? A mulher envergou, irmãos, as costas assim. Você acha que isso é o quê? Isso é o quê? Não é só uma religião. Não, é só uma religião. Não, que é isso? Tem gente que acha que o diabo não existe, irmãos. É o liberalismo teológico que diz: o que é o diabo? O diabo é a manifestação apenas do mal moral da sociedade. É a personificação do mal na sociedade apenas. É uma ideia do inferno de Dante, do livro do inferno de Dante. Não, o diabo não existe.
Não, que lutas, não. Eu tenho falado para os irmãos, um versículo que Deus está vira e mexe, está me lembrando, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais. Paulo vai dizer aos Coríntios, irmãos, a nossa milícia, a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra não é humana, é espiritual. Então as armas que a gente tem que usar são armas espirituais. E Paulo vai orientar os irmãos aos Efésios, dizendo, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quantas lutas nós perdemos, irmãos, porque nós não temos o discernimento de entender que existe uma ação espiritual. Ontem eu estava vendo, é um filme de uma playlist, né, da igreja Sara Nossa Terra. A igreja Sara Nossa Terra, eles têm um Play Sara, né? Tipo uma Netflix da igreja Sara Nossa Terra. E aí eles têm tipo uma série, mas é uma série de 3 filmes chamado Mundo Espiritual. E aí eles apresentam ali todas essas lutas, né, que a gente não consegue ver. Essas coisas que estão acontecendo e que a gente simplesmente ignora. Mas como é que eu vou vencer? No Senhor e na força do seu poder. O Evangelho é o poder de Deus. É a dinamite de Deus para fazer com que a gente consiga ser transformado por Deus para resistir. As armas ou as ferramentas da armadura são mais de resistência do que de enfrentamento. Tem gente que quer enfrentar, vou enfrentar o diabo. Não, o diabo não pode comigo não. Vou enfrentar o maligno, ele não pode comigo não. Paulo vai apresentar uma armadura mais de resistência, porque a gente sofre ataque, irmãos. As pessoas acham que o inimigo não está atacando, principalmente no carnaval. Sabe o que Lutero passava? Uma vez Lutero batalhando em oração, Martim Lutero, pai da reforma protestante, batalhando em oração, ele falou que o inimigo estava aqui no cangote dele. Sabe o que ele fez? Pegou um potezinho de tinta, porque ele escrevia com aquelas penas, né? Jogou o pote de tinta no diabo. Estava tão perto do cangote dele, perturbando a vida dele. Eu já tive uma experiência assim. Tinha um período que eu estava pastorando interinamente uma igreja, e o contexto estava bem desafiante por causa de algumas questões que tinham acontecido. E aí geralmente eu e Fabi, a gente ia na sexta para a igreja, dormia ali no gabinete, ficava sexta, sábado, domingo ali, porque estava muita opressão. Eu lembro que uma noite, acho que foi uma sexta para sábado, ou foi um sábado para domingo, nós estávamos ali no gabinete. Irmãos, eu senti no coração de levantar e sair clamando pela igreja, abri o templo, né, o santuário, fiquei a madrugada fazendo vigília, clamando. Eu acho que eu nunca tive tanto desgaste espiritual como aquela noite. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Só que as pessoas acham que o mundo espiritual não existe. As pessoas acham que não. Sabe o que é isso? Materialismo ideológico, que entrou na teologia nas igrejas. Aí as pessoas vivem um materialismo ideológico. Não existe mundo espiritual. Não, que é isso? Não tem opressão, não tem luta espiritual. Nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Num olhar que nós não conseguimos ver, num lugar, melhor dizendo, que nós não conseguimos ver, irmãos. Enquanto nós estamos aqui nesse culto, irmãos, tenha certeza que tem um mundo espiritual sendo movimentado. E nessa série Mundo Espiritual da Sara Nossa Terra, eu achei até engraçado, né? Que eu acho engraçado, eles botaram os anjos e demônios lutando tipo karatê, né? Mas cada um para demonstrar, né, o contexto espiritual. Paulo vai falar: vistam-se ou revistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, ou seja, para poderem resistir com firmeza contra as ciladas do diabo, ou contra os métodos de Satanás. Satanás é mais inteligente que eu e você, irmãos. Ele era um querubim ungido que caiu. Satanás fica investigando a nossa vida, preparando métodos para te derrubar, para me derrubar, para nos fazer pecar contra Deus.
as ciladas dele, os métodos dele, nós só conseguimos vencer se nós nos revestirmos para resistir. Crente que não se reveste da armadura de Deus, não consegue resistir. Não consegue. Paulo vai dizer: quem é espiritual discerne bem todas as coisas. Quem é espiritual consegue discernir todas as coisas. Paulo vai dizer que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. E Paulo depois vai citar que existiam ministros influenciados por Satanás, irmãos. Só que hoje em dia as pessoas estão perdendo o discernimento espiritual porque não se revestem da armadura de Deus. Essa armadura, ela tem algumas partes. A primeira parte, Paulo vai dizer: fiquem firmes. Fiquem firmes porque vai chegar o dia mau. E numa guerra, irmãos, eu gosto muito de filme de guerra. Aquele filme Coração Valente, me amarro naquele filme. Filme de guerra antiga, né? Eu estudo filosofia, então me amarro. A série Romanos, que vai mostrar as guerras no período do Império Romano. Eu gosto de filme de guerra. Sabe quando que geralmente a gente está fraco? E a gente não tem forças para atacar? Sabe o que um exército sábio faz? Reforça a defesa. Reforça a defesa. Quando você está fraco, o dia mau é quando a sua vulnerabilidade ela está patente. O dia mau é quando a sua fragilidade ela está totalmente rendida para ser atacada. Aí o que você tem que fazer? Você precisa reforçar a defesa. O Felipe Luiz, né, que é o treinador do Flamengo, eu tenho acompanhado algumas entrevistas dele, e ele tem sido muito elogiado pelas estratégias futebolísticas. E ele falou que um dos diferenciais do time no ano passado foi a defesa. Sabe por que o time está mal? Porque está com fragilidade na defesa. O livro Arte da Guerra vai reforçar sobre a importância da defesa também. Nós precisamos aprender a nos defender do inimigo, irmãos. Porque se a gente não aprende a se defender, a gente quer atacar, a gente quer retirar vidas das mãos de Satanás, só que a gente está vulnerável. Então a gente precisa aprender primeiro a resistir. E para resistir, precisa se revestir. Ele vai dizer: cinjam-se com a verdade. Esse cinto da verdade, o soldado romano ele usava um cinto, um cinturão. E esse cinturão segurava geralmente a espada. Ele mantinha a armadura bem ajustada. Vou usar uma expressão bem comum e popular. Você já viu quando uma pessoa de repente está com a calça muito solta e a calça cai? Fulano ficou com a calça arriada. Porque o cinto estava frouxo. Quando nós estamos frouxos na verdade, irmãos. Quando a verdade que é Cristo está frouxa em nossa vida, a gente está sujeito a ser atacado pelo pai da mentira. Quando a verdade que é Cristo não está fazendo com que a gente tenha firmeza, estamos sujeitos ao ataque de Satanás. Jesus falou em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou em João 17:17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, para que eu e você consigamos resistir às mentiras de Satanás, nós precisamos cingir as nossas vidas com a verdade. Satanás é o pai da mentira, irmãos. Satanás vai usar as ciladas da mentira. E contra a verdade, somente a verdade. Jesus é a verdade, irmãos. Se nós estivermos frouxos na verdade, a armadura vai cair. Passaremos vergonha. Quer resistir ao inimigo?
quer estar revestido para resistir, primeira coisa, se cinja da verdade. Se cinja da verdade. E vista a couraça da justiça. A Bíblia diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Quando nós estamos cingidos pela verdade, nós precisamos também lembrar que fomos justificados em Deus. A couraça da justiça, ou a couraça de um soldado, ela buscava proteger os órgãos vitais de ataques, principalmente o coração. Numa batalha, a vulnerabilidade do coração, principalmente nessas guerras mais antigas, mais nórdicas, era o ataque frontal para tentar matar quem estava ali batalhando. Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede saídas da vida. Então, ao mesmo tempo que eu preciso estar cingido com a verdade, também preciso colocar a couraça da justiça para proteger o meu coração. Eu preciso estar justificado. E justificação só em Cristo, mediante a fé. Justificados, pois, em Deus, mediante a fé. Então, quando o inimigo te atacar, quando o inimigo vier com mentiras, você está firmado na verdade e você sabe, opa, eu estou justificado em Deus, mediante a fé. Eu protejo o meu coração. Eu protejo a essência da minha existência, do meu relacionamento com Deus. Precisamos proteger os nossos corações. Precisamos proteger as nossas consciências. E isso só através da justiça de Deus. O Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Martim Lutero, né? Ele achava que seria salvo por obras. E o seu mentor, né? Ele era monge agostiniano. O seu mentor falava: rapaz, se alguém tiver que ser salvo por obras, esse alguém vai ser Lutero. Porque o camarada, o que ele faz de... como é que fala o nome? Aqueles ritos católicos que tinha, né? Esqueci o nome agora. Ele fazia muito. Só que, certa vez, Lutero se deparou com Romanos 1,17. O justo vive pela fé. Não sou justificado por obras. As minhas obras, como Isaías vai dizer, são como trapo de imundícia. Então, para proteger meu coração, eu preciso que Deus me justifique mediante a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas justificados mediante a fé, temos paz com Deus. A única maneira do meu coração e do teu coração estar guardado das investidas de Satanás é estarmos justificados em Deus através de Jesus Cristo. Estarmos com as nossas consciências seguras de que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque o inimigo vai te atacar. O inimigo vai lançar dúvidas na sua vida, mentiras. Vai dizer: mas você não é perfeito. Você quer ser salvo, mas você não é perfeito. Que isso, não, as suas obras te condenam, mas a obra de Cristo no Calvário me salva. Mas a obra de Jesus na cruz do Calvário, seu sangue derramado, me justifica. Protege seu coração. Porque se o coração estiver vulnerável aos ataques, tenha certeza, você não vai resistir. Você não vai resistir a um ataque ardiloso de Satanás. Tu não és o Filho de Deus? Lá com Jesus no deserto. Tu não és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Tu não és o Filho de Deus? Pula desse lugar, porque Deus dará ordem aos seus anjos. Tu não és... Satanás lançando dúvidas. Tu não és o Filho de Deus? Mas o coração de Jesus estava guardado, irmãos.
Se o nosso coração está guardado, o diabo vai vir, mas nosso coração está revestido, está guardado, justificado em Deus. Então a primeira parte da armadura é a verdade. A segunda é a justiça, ou a justificação. Mas também a justiça, muitas vezes para sofrer o dano. A gente muitas vezes sofre o dano para que a justiça do Evangelho apareça. Isso faz parte da caminhada cristã. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Esse tipo de calçado naquela época era um calçado que ele tinha tipo pregos embaixo para proteger os soldados quando eles andavam em locais que poderia ter alguma coisa para ferir seus pés. E imagina um soldado com o pé ferido tentando lutar numa guerra. E eu queria usar uma experiência para te explicar. Quando eu era adolescente, eu jogava futsal no Maracanãzinho, né? E nós tínhamos uma equipe de futsal, e nosso professor de futsal, era Tiago o nome dele, ele também treinava o Vasco, ele treinava o time sub-15 do Vasco. E aí certa vez ele teve a ideia de levar nosso time de futsal para jogar contra o time sub-15 do Vasco, lá no Vasco Barra. E nós fomos tudo animados. Só que nós estamos acostumados a jogar no salão. Lá era campo. A chuteira é diferente. O tamanho era maior. Falando em futebol, esse ano se tiver o passeio, lembrando que eu fiz os 2 primeiros gols dos passeios do ano passado. Lembrei. Passeio da igreja, primeiro gol, pastor Felipe. Passeio dos casais, no golzinho, primeiro gol, pastor Felipe. Então, tá bom? Fica a dica aí, mas vamos voltar para cá. Fomos jogar lá no Vasco Barra. Time sub-15 do Vasco. Nós tudo acostumados a jogar no Maracanãzinho, salão. Nem todo mundo tinha trava de... chuteira com trava. A gente escorregava no campo. Tentava fazer lançamento, dava errado. Porque no salão a gente limpa, dá um bico, faz gol. No salão é drible curto. Só que fomos jogar em campo. Não era o calçado apropriado. Foi um sacode, irmãos. O time do Vasco acabou com o nosso time de futsal. Lembra de Brasil e Alemanha? Foi pior que isso. Para piorar, teve um pênalti. E eu fui bater o pênalti. Falei, deixa que eu bato o pênalti. Falei, vou fazer o gol de pênalti e vou zoar o resto da vida dos meus amigos vascaínos. Falar, fiz um gol de pênalti no Vasco. O goleiro veio e falou, ó, chuta no lado direito. Falei, deixa comigo. Eu era marrento jogando bola. O que eu fiz? Chutei no lado direito. Perdi o pênalti. Para mim é vergonha. Irmãos, Paulo está falando que a gente tem que saber como andar em cada lugar. A Bíblia diz, formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Em Tiago vai dizer que o Evangelho, o fruto da justiça, semeia-se na paz para aqueles que exercitam a paz. Você tem que saber andar nos locais. Você tem que saber transitar nos locais. Por quê? Porque a gente está calçado com o Evangelho da paz. Tem local, se eu estou jogando num salão, a chuteira é sem trava. Se eu estou jogando num campo, a chuteira é com trava. Se eu estou pregando numa Assembleia de Deus, eu prego de outro jeito, irmãos. Os irmãos nem imaginam como eu prego em Assembleia de Deus. Se eu prego num contexto batista, é outro contexto. Se eu prego numa igreja presbiteriana, eu uso um outro tipo de forma de caminhar. Se eu prego nas escolas sobre prevenção ao suicídio, eu tenho uma linguagem para falar. Se eu estou no meu contexto de trabalho, eu ando de um outro jeito. A gente tem que saber utilizar a sandália certa para cada lugar. Como que a gente resiste ao inimigo? A gente tem que ter estratégia, irmãos. Tem que nos calçar, porque o inimigo vai tentar ferir os nossos pés. Ferir a nossa maneira de andar, de se conduzir, de se comportar. Mas Paulo vai dizer, tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Mateus 5:9 vai dizer, felizes os pacificadores. Por quê? Porque eles vão anunciar para todo mundo que são filhos de Deus? Não.
Felizes os pacificadores, aqueles que andam de forma pacífica, não passiva. Passividade não é bíblica. Passividade é você ver algo injusto acontecendo e você se omitir. Isso não é bíblico. Pacificação, sim. Andar de forma pacífica. Andar em paz com as pessoas. A Bíblia diz: naquilo que depende de vós, tenha paz com só os seus familiares. Tenha paz só com os irmãos da igreja. O que depende de mim e de você, temos paz com todos. Tem coisas que não dependem de nós. Paulo vai dizer: calcem os seus pés, estejam com os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Jesus falou: a minha paz eu vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Então nós andamos em paz naquilo que depende de nós. Estou no meu trabalho, estou andando em paz naquilo que depende de mim. Isso faz com que eu me blinde quanto aos ataques de Satanás no meu trabalho. Estou na igreja, estou andando em paz com os meus irmãos, porque isso me blinda para quê? Para que no contexto da igreja também resista aos ataques de Satanás. Que é isso, pastor? Tem ataque de Satanás na igreja? Não tem, irmãos. Paulo vai dizer aos Efésios, irmãos, e está escrevendo para os irmãos de Efésios: não deixe lugar ao diabo. Já viu o filme Oficina do Diabo? Já leu o livro ou ouviu o livro Oficina do Diabo? Onde o diabo mais ataca. Nesse filme Oficina do Diabo vai mostrar, né? Quando é um demônio ensinando um outro demônio como atacar as pessoas, né? E aí eles vão para um bordel e ele fala: aqui não precisa não investir não, porque aqui o pessoal está tudo já entregue. Aí sabe onde os demônios mais estão tentando atacar? Na igreja. Para disseminar contenda, para disseminar confusão. Só que o apóstolo Paulo vai dizer: nós temos que calçar os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. O que depende de mim, o que depende de você, devemos ter paz com todos. Ele vai seguir: segurando o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo, irmãos, quando estamos em batalha, e aí um exército rival vem atacar, os soldados eles juntam o escudo para se proteger. Se proteger contra flechas que vêm. Eu esqueci o nome do filme, eu estava vendo, eu gosto muito de estudar sobre a história dos... Como é que é o nome deles? Tem uma série muito legal sobre eles. Eu gosto muito de questão de guerra, batalha espiritual. Eu sou mais aguerrido, irmão. É meu jeito. O coração é mais nessa questão de batalha espiritual. Por isso que eu fui missionário em contexto cemiterial. Esqueci o nome da série. E aí numa batalha eles juntaram os escudos. Não, foi no próprio filme Coração Valente. No Coração Valente, quando eles foram fazer as lanças, eles vão fazer lanças bem grandes. Para quê? Para perfurar os escudos quando eles juntarem os escudos. Numa guerra, o exército junta o escudo para se proteger, para evitar brechas. Lembrei o nome da série que eu gosto: Templários. É muito legal estudar sobre os templários. Vamos voltar para cá. Os templários, eles eram, quando você vai estudar sobre capelania, você tem que estudar sobre os templários, porque templários eram soldados que em nome de Deus lutavam, né? Então tem muito essa questão do capelão militar, né? Precisamos unir o escudo da fé, da fidelidade a Deus. Às vezes teu irmão está vulnerável, está com o escudo com uma brecha, e aí ele está sujeito a receber uma flechada do inimigo. O que você faz? Usa o seu escudo para proteger também o seu irmão. Também proteger o seu irmão. Ah, mas meu irmão foi negligente. Ah, deixou o escudo quebrar no meio da guerra. E o escudo só está pela metade. Mas o escudo às vezes eram tão grandes, irmãos, que dava para proteger mais de um soldado. Principalmente quando unia os escudos. O escudo da fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Ah, o escudo da fé do meu irmão está fraquinho quanto à fé. Ajuda ele a ouvir a palavra. Para que o escudo da fé
possa ser desenvolvido e para que ele esteja mais protegido contra as ciladas de Satanás. O escudo nesse contexto de Efésios era um escudo que tinha 2 camadas e geralmente eles jogavam água para que as flechas que vinham com chamas, elas vinham, batiam no escudo que estava molhado e apagavam. Eram escudos que geralmente alguns dizem que tinham couro, um couro e depois madeira. Outros diziam que tinham 2 tipos de madeira mesmo, que eram 2 camadas. Eram escudos para proteger, literalmente, das flechas que vinham do exército inimigo. Você nunca levou uma flechada de Satanás, irmãos? Que você fica, eu lembro uma vez, irmãos, que eu levei uma flechada do inimigo, irmão, mas aquela foi sinistra. E eu estava em casa. Eu estava num período de muita luta e guerra espiritual, mas muita luta e guerra espiritual. E o inimigo me oprimindo, me oprimindo, me oprimindo, me oprimindo, me oprimindo. Ah, você não vai conseguir. Olha só. E lançando muita seta, irmão, mas muita seta. E aí lá no fundo do meu coração eu ouvi uma voz, a voz do Espírito Santo que disse: você é vaso de honra. Irmãos, era muita flechada do inimigo. Mas aquela voz do Espírito Santo lá no profundo, aí eu comecei a falar: eu sou vaso de honra para a glória de Deus. Mas era muita flechada do inimigo que eu estava levando. Naquela situação, um pastor amigo meu, né, até que esteve aqui pregando, o pastor Igor, né, ele foi me visitar. Por quê? Porque o meu escudo da fé estava quebradinho, irmãos. Estava muito ataque. Estava vulnerável. E aí veio um outro para me proteger com o escudo. Seu escudo está disponível para proteger seu irmão e sua irmã? Você está disponível para participar de um exército onde o escudo da fé não é somente para proteger você, é para proteger também o outro? O livro... Eu gosto de guerra, estou falando para os irmãos que eu gosto de guerra, então eu vou citar vários livros de guerra aqui. O livro do capelão John Filson Soren, foi o capelão batista na Segunda Guerra Mundial. O nome do livro é Combatente de Cristo. E ele vai contar as experiências de livramento que Deus deu a ele como capelão na Segunda Guerra Mundial. Ele fala que uma pessoa falou para ele assim: ó, tem um rapaz que está lá que não está conseguindo mais se reerguer para enfrentar as batalhas da guerra. E aí ele chegou para aquele rapaz: o que está acontecendo? E o rapaz falou: minha noiva acabou de mandar uma carta, chegou uma carta da minha noiva aqui, e ela está terminando comigo o noivado, porque ela disse que não me ama mais. E aquele rapaz estava ali deprimido, e o John Filson Soren conta no livro que ele precisava de uma palavra para levantar o ânimo daquele rapaz. E aí Deus deu uma palavra para ele, ele falou: graças a Deus, glória a Deus. E aquele rapaz olhou para ele: como assim? Eu estou aqui falando para você que eu estou no meio da guerra, que a minha noiva mandou uma carta dizendo que está terminando comigo porque não mais me ama, e você, capelão, diz graças a Deus? Ele: graças a Deus que Deus está te dando livramento, porque essa mulher não te ama. Graças a Deus. E aí ele falou: graças a Deus, foi a forma de eu proteger o coração dele naquela guerra. E foi que passou um tempo, acabou a Segunda Guerra Mundial, ele recebeu uma carta daquele rapaz, acho que o rapaz estava morando no Nordeste. Aquele rapaz tinha se formado em medicina e estava se preparando para casar com uma outra pessoa. Um outro contexto. Irmãos, se você está passando por alguma ferida, de uma flechada que entrou, como aquele rapaz que estava lá na Segunda Guerra Mundial, e recebeu uma carta da noiva dizendo: eu estou terminando com você, porque não te amo mais. Aquela flechada entrou e ele não conseguia mais participar das batalhas. E aí o capelão teve que animá-lo, levantar a fé dele e dizer: graças a Deus, é livramento. Se o seu coração está ferido por um ataque do inimigo, um ataque inesperado, ou talvez fogo amigo, que é pior ainda. Fogo amigo, a pessoa está do teu lado, e aí ao invés de lutar contra o inimigo, luta contra você. Fogo amigo, irmãos. Fogo amigo derruba exércitos. Quem deveria estar com o escudo colado com você para te proteger dos dardos inflamados, está ali, ó, te alfinetando. Fogo amigo, eu nem ia falar isso.
Fogo amigo no exército de Deus, irmãos. Fogo amigo dentro da igreja, irmãos. Está sendo usado pelo diabo. Paulo vai dizer aos Efésios: não deis lugar ao diabo. Não ia falar isso, irmãos. O escudo da fé é para proteger o exército. Agora você está protegido contra os ataques. Aí do teu lado vem alguém, toma. Fogo amigo, irmãos. Tu está lutando contra quem, irmãos? Não, minha luta é contra o irmão fulano. Não, minha luta é contra a irmã Beltrana. Ih, Jesus não entendeu que a luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, irmãos. Está enfraquecendo o exército de Deus. Já viu o filme Até o Último Homem? Um soldado adventista que decidiu ir para a guerra, acho que na Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, e decidiu que não usaria armas. E aí o pessoal ali, desprezando ele, falando coisas terríveis sobre ele, ele ao invés de afrontar, ele decidiu ajudar e servir. Resgatou diversos soldados sem nenhuma arma, irmãos. O pessoal ali ferindo ele com palavras. E sabe o que ele fez? Ajudou quem não estava ajudando. Irmãos, o escudo que Deus colocou na minha mão e na sua mão, o escudo da fé, não é só para proteger a nós, não. É para unirmos o escudo e não termos brechas. Cuidado com o fogo amigo, irmãos. O texto continua. Segurando o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno, usem também o capacete da salvação. Proteger a cabeça, proteger a mente. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A Bíblia diz que Jesus falou que nós devemos amar a Deus com o coração, com a alma, com a força, mas também com entendimento. O apóstolo Paulo vai dizer: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está à destra de Deus. Proteger os nossos pensamentos. Proteger a maneira que nós pensamos a respeito de Deus. Precisamos proteger a nossa mente, irmãos. Existe uma distorção hoje em dia ideológica. Isso acontece, eu falei isso na EBD hoje de manhã. Sabe o que Satanás faz através do marxismo ideológico? Pega uma mentira, bota na boca de uma autoridade intelectual, professores de faculdade, dissemina ideologias na cabeça dos jovens. E aí jovens cristãos entram na faculdade, e aí, por não terem firmeza bíblica, por não terem experiência profunda com Deus, por não estarem profundamente enraizados na fé, começam a ter ideias totalmente distorcidas quanto à palavra de Deus. Por quê? Porque está sem o capacete da salvação. Porque deixou a mente ser povoada por ideologias não bíblicas, não cristãs. Irmãos, eu transito no ambiente de escolas, de ideologias. Eu falo de prevenção ao suicídio em diversos contextos de escola. Eu sei o que acontece em contexto escolar. Eu sei as ideologias que são vendidas e que, infelizmente, eu lembrei de uma experiência aqui. Uma vez uma jovem da igreja, de uma igreja que eu pastoreava, ajudava a pastorear, uma jovem que se converteu quando criança, irmãos. Quando criança. Conseguiu ganhar os pais dela para Jesus. E aí foi para a faculdade. Na faculdade, começou a dar ouvido a ideologias de professores que diziam que a regra é não ter regra. E aí ela começou a se desviar intelectualmente da fé. Desvio também intelectual. Desvio intelectual é desvio doutrinário, irmãos. Quando você se desvia intelectualmente da fé, você está se desviando
da doutrina. Aí eu lembro que ela buscou ajuda. Pastor, estou cheio de dúvida quanto a isso. Eu posso isso, não posso aquilo outro, não posso aquilo outro. Eu falei, então, essas dúvidas vieram quando? A partir do momento que eu comecei a entrar na faculdade. Se converteu quando criança, ganhou os pais para Jesus, mas estava sem um capacete da salvação. Como é que ficou as ideias? Povoadas por ideologias. Ideologias do mal. Do mal, irmãos. Do mal mesmo. Antibíblicas, heréticas, satânicas. E entra mesmo, irmãos. Entra mesmo. Não vigia não para ver. Tira o capacete da salvação da cabeça e deixa a tua mente disponível para aderir ideias antibíblicas. E entra mesmo, irmãos. Entra. Eu sou chamado a amar Jesus com o meu entendimento. Com a minha mente. Com a minha mente, irmãos. Tem um livro chamado Crer é Também Pensar, do John Stott. Eu preciso pensar biblicamente a respeito disso. Conselho que eu recebi quando novo convertido da minha professora de novos convertidos: não dê amém para tudo. Não dá amém para tudo não, irmãos. Irmã Cícera, lá na Metodista, eu novo convertido, ela falou: Filipinho, tu vai ouvir muita coisa, dá amém para tudo não. Olha na Bíblia, seja bereano, guarda seu entendimento bíblico, guarda a sua intelectualidade, ó, guarda isso aqui, ó, guarda isso aqui. Ah, é claro que a fé tem um quesito espiritual, mas também tem um quesito intelectual, irmãos. Quantas vezes, infelizmente, no passado, algumas igrejas achavam que é pecado você ser inteligente. Não, irmão, tem que desenvolver inteligência, não. Não, irmão, que isso? Não, que lê nada, irmãos, lê não. Irmãos, nós somos o país que menos lê livros, irmãos. Aí nós queremos ser um país de primeiro mundo. Temos que ler, irmãos. Temos que estudar. Temos que crescer na graça, mas também no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mas crescer também no entendimento. Proteger nossa mente. Seguimos. Usar o capacete da salvação e agora uma arma de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Existiam dois tipos de espada naquele contexto. Existia uma espada maior e existia uma espada menor para batalhas mais próximas. Eu não sei se você já estudou sobre a Guerra de Troia, né? E na série A Guerra de Troia, o Aquiles, acho que é nesse filme, eles, soldados, às vezes eles usavam espadas menores, às vezes tipo guardadas, às vezes aqui na canela, né? Eram espadas menores para o combate mais corpo a corpo. O que é isso, irmãos? É para o dia a dia, irmãos. Quando você está conversando com alguém, aí a pessoa vem e fala alguma coisa e você lembra de uma palavra. Opa, calma aí. Biblicamente, não, a resposta é essa aqui. Não, eu posso dizer não sem citar a Bíblia. Sem citar a Bíblia, irmãos. A espada do Espírito. Os soldados usavam uma espada menor para o combate corpo a corpo. Quando você está no seu dia a dia, no trabalho, em casa, no seu ambiente de estudos, e aí você vê que as pessoas estão ali, o diabo está usando as pessoas para tentar te alfinetar. Aí você precisa da espada do Espírito, que é para um combate corpo a corpo, um combate mais próximo, e você precisa citar uma palavra. Dizer isso é pecado. Eu já citei essa história, mas vou citar novamente. De quando o meu chefe, né, eu trabalhava no SPC, meu chefe falou para eu dizer que ele não estava, mas ele estava. Eu atendi o telefone, ele não está não. Aí eu não posso mentir, eu sou crente. Aí eu fiquei em crise, aí na outra semana meu chefe, diz que eu não estou. Eu falei, ele está sim. Eu falei, Jesus, eu não posso desobedecer meu chefe. Estou em pecado também, misericórdia. Não posso mentir, mas também não posso desobedecer meu chefe. Aí chamei meu chefe e falei assim, eu preciso conversar com o senhor. Então, eu sou crente, não posso dizer que o senhor não está se o senhor está aqui. Ele falou, mas não é você que está mentindo, quem está mentindo sou eu. Eu falei, olha só, a Bíblia diz que eu não posso participar do pecado alheio. Combate corpo a corpo, irmão. Toma daqui que toma de lá. Ó, no meu currículo não estava lá, mentiroso. Não estava no meu currículo. Sabe esses combates do dia a dia? Não, pastor, não enfrento combate nenhum, por quê? Porque eu nem ligo para nada. Não tenho nem discernimento espiritual. Está faltando Bíblia, irmãos.
Temos que comer Bíblia, irmãos. Jeremias capítulo 16, versículo 15, ou 15 e 16. Achando as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foram alegria e gozo para o meu coração. Então, para aquele combate corpo a corpo, a ferramenta de ataque é a palavra de Deus. É quando você consegue, opa, calma aí. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, não, mas a Bíblia diz: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestará culto, Satanás. Arreda-te daqui. É quando Satanás tenta te atacar, e você tem a palavra de Deus para você dizer: opa, não, por isso, isso. Por isso, isso não. Precisamos, irmãos, da espada do Espírito. E aí Paulo vai dizer: orem só na segunda-feira, no grupo de oração dos varões. Ou Paulo vai dizer: orem apenas na terça-feira, na reunião das mulheres de oração. Ou só domingo de manhã, às 7h30 na igreja. Não. Orem em todo tempo. Orem em todo tempo. No Espírito. Quem ensinou muito sobre isso foi Charles Finney. Acho que é isso, Charles Finney. Um teólogo do século 17. Que ele falava que ele precisava estar constantemente orando, falando com Deus. Mas tinha momentos que ele precisava buscar de forma mais profunda a presença de Deus. Ele ia para a floresta. Ele falava: quando eu estou pregando e parece que as minhas pregações está faltando fogo, sabe, está faltando unção. Aí ele falava: o que eu fazia? Ia para a floresta. Ia para a floresta para clamar, para pedir: Deus, bota fogo no meu sermão, enche de unção essa palavra, fala de um jeito que só o Senhor consegue falar com cada um. Falam que John Wesley, quando pregava, parecia que Deus usava a palavra que saía da boca dele para tocar num ponto que só Deus sabia da vida de cada um. Só Deus sabia. Então, irmãos, precisamos orar sem cessar. Todo o tempo. Estou no ônibus, Deus, tem misericórdia. Estou dirigindo, Deus, me livra, Deus, no trânsito. Estou em casa, arrumando as coisas, Deus, tem misericórdia. Estou atendendo no telemarketing é só o sangue de Jesus, misericórdia. Do nada alguém liga. Eu já contei esse testemunho para os irmãos, né? Eu trabalhava numa empresa e eu era noivo da Fabi. E aí eu recebi um telefonema e eu percebi que a pessoa estava endemoniada do outro lado. E aí do nada a pessoa falou: eu conheço a Fabiana. Como é que a pessoa conhecia a Fabiana se a pessoa não conhecia a Fabiana, irmãos? Quem era? Quem era, irmãos? Ah, não, a pessoa descobriu, chutou o nome de alguém. Não, irmãos. Ah, irmãos, nós somos tão ingênuos. Não podemos ser ingênuos quanto ao mundo espiritual, irmãos. Aí Paulo vai dizer: orem todo o tempo, mas também todo tipo de oração e súplica. Então tem momentos que você tem que suplicar, fazer igual Charles Finney. Vou para a floresta, vou suplicar, vou gastar tempo com intensa oração. E vigiem. Orar e vigiar. Vigiar e orar. E perseverar. Paulo vai dizer: orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra com ousadia, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Eu estou preso fisicamente, como ele vai dizer aos Filipenses, mas a palavra de Deus não está presa, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Irmãos, precisamos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Só tem um jeito de você e eu resistirmos ao diabo. Só um jeito: revestidos. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Período de carnaval é período de guerra espiritual. Pastor, eu nem acho, nem percebo nada disso. Irmãos, misericórdia. Sabe quando que muitas vezes a gente baixa a guarda? Eu lembro que uma vez um pastor falou isso para mim.
Quando a gente tem uma vitória. A gente às vezes está lutando por algo e tem uma vitória e a gente, agora eu vou comemorar, e você baixa a guarda. Quando você baixa a guarda, aí o inimigo, opa, é agora. Baixou a guarda. Não, irmãos. Precisamos resistir, ficar firme, permanecer. O único jeito de nós permanecermos firmes é revestidos. Se tem brecha na armadura, precisamos corrigir as brechas da armadura para resistir. Estarmos sujeitos a Deus. Resistirmos ao diabo e resistirmos. Resistirmos. Mas ele está atacando, resista. Mas eu estou fraquinha, minha fé está fraquinha, o escudo está quebrado. Opa, procura alguém para colocar o escudo junto, para proteger também a sua vida. Mas resista, 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 resista. Ele vai fugir. Ele fugiu, agora eu estou tranquilo. Continua se revestindo. Porque ele está só mudando a estratégia. Ele está só mudando a estratégia. O inimigo é ardiloso, irmãos. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo é cheio de estratégia. Precisamos vigiar, orar e nos revestir. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar. Irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje, eu acredito que ela é apropriada para esse tempo que a gente vive. Eu não sei se você está com o escudo quebrado e um dardo de Satanás entrou aí e te feriu. Peça ajuda. Tem alguém que tem um escudo para te proteger também. Mediante a fé, irmãos, nós temos paz com Deus. Não deixa de vigiar. Se revista. Em nome de Jesus.